A visão que o profeta Isaías tem do Senhor Jesus em seu livro difere, em muitos aspectos, da visão majestosa revelada ao velho apóstolo João na ilha de Patmos. Isaías o descreve de forma humilde e sofredora, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência em nada para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, versículo 2 a 4. Esta é a visão do servo sofredor, mas em Patmos, João vê em sua glória. Em suas palavras, João escreveu: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Apocalipse 1, versículo 10. Ao contemplar aquele que falava consigo, João, em seus muitos anos vividos, caí como morto aos pés do Senhor. Palavras humanas são ineficazes para descrever o Cristo vivente, colocando a sua destra sobre João, afastando todo o temor e dizendo: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. Permita-me uma pausa rápida para um aviso. Como este estudo é extenso, estaremos estudando o livro de Apocalipse capítulo por capítulo. Por essa razão será publicado em volumes. Por isso convido você a acompanhar a série completa para não perder nada. E aqui vai um pedido especial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe. É através dessa interação que o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é relevante e passa a recomendá-lo para outras pessoas. Deus abençoe. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículos 17 e 18. João, agora de pé, contempla, admirado, aquele que andou pela Palestina fazendo o bem. A luz divina que resplandecia no rosto do Senhor misturava-se com o fogo santificador que irradiava dos olhos daquele que se tornou o sol da justiça. Malaquias 4, versículo 2. O justo juiz estava diante dos olhos emudecidos do apóstolo do amor. A descrição de João revela o Cristo exaltado. Sua posição era no meio dos 7 candelabros, Apocalipse versículo 13, símbolos das igrejas. Seu título era semelhante ao Filho do Homem, Apocalipse 1, versículo 13, identificando-o com a humanidade. Suas vestes e cinto de ouro mostravam vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Apocalipse 1, versículo 13, indicando ser ele o sumo sacerdote perfeito, divinamente preparado para a salvação de todos os homens. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve. Apocalipse 1, versículo 14, demonstravam pureza, experiências de vida e maturidade, e os seus olhos como chama de fogo. Apocalipse 1, versículo 14, olhos que simbolizam penetração profunda, conhecimento e discernimento. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Apocalipse 1, versículo 15, revelavam força, firmeza e durabilidade, prontos para julgar. E a sua voz, como a voz de muitas águas, Apocalipse 1, versículo 15, demonstrava potência, capacidade e poder. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, Apocalipse 1, versículo 16, indicava autoridade, liderança e governo sobre as igrejas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, Apocalipse 1, versículo 16. Fluía o Logos, o Rema, o poder comunicativo espiritual da palavra. Isaías 49, versículo 2. João 1, versículo 14. Efésios 6, versículo 17. Hebreus 4, versículo 12. Apocalipse. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Apocalipse 1, versículo 16. Era o símbolo universal de vida, luz, esplendor, majestade e glória. As estrelas e os castiçais,
Os mistérios das estrelas e dos castiçais fecham o primeiro capítulo do livro de Apocalipse com uma revelação arrebatadora. João contempla em suas visões proféticas dois símbolos preciosos: as 7 estrelas brilhantes e os 7 castiçais de ouro resplandecentes. E o mais sublime, o Senhor Jesus caracterizado como homem, caminhando no meio dos 7 candelabros de ouro. Apocalipse capítulo 1 e versículo 13. Não é um anjo, um querubim ou outra criatura celestial quem declara a revelação deste mistério, mas o próprio Senhor Jesus, de forma direta, clara, detalhada e objetiva. Ele se dirige ao apóstolo amado e dissipa toda a dúvida sobre o que significam esses símbolos de grande valor espiritual. O Senhor afirma que as 7 estrelas que viste na minha destra são os anjos das 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1 e versículo 20. Estas 7 estrelas representam os anjos das igrejas, ou seja, os pastores e líderes espirituais que estão sob a autoridade e proteção do Senhor Jesus. Estarem na sua mão direita indica a autoridade, a liderança e o cuidado constante que o Cristo glorificado tem para com aqueles que estão à frente de seu rebanho. Eles são brilhantes e luminosos, pois devem refletir a luz de Cristo nas trevas do mundo. O segundo mistério revelado aponta para o símbolo dos castiçais. O Senhor declara que os 7 candelabros que viste são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1 e versículo 20. Os 7 castiçais são as 7 igrejas, representando não apenas aquelas comunidades literais da Ásia Menor, mas também a Igreja Universal em todas as épocas. O material de que são feitos, o ouro, é de maior valor, significando que a Igreja de Cristo é valiosa e importante para Deus. Os castiçais têm a função de suportar e manifestar a luz. Assim, as igrejas têm a missão de sustentar o testemunho da verdade e espalhar a luz do Evangelho em um mundo obscurecido pelo pecado. A presença de Cristo caminhando entre os castiçais, Apocalipse capítulo 1 e versículo 13, garante a sua vigilância, cuidado e santificação de sua igreja, mostrando que ele está sempre atento ao seu andar e trabalho. É um mistério de autoridade e amor revelado pelo próprio Senhor. O ouro, na teologia bíblica, simboliza a própria natureza divina, aquilo que é puro, perfeito, incorruptível e glorioso no tabernáculo, especialmente no lugar santo e no Santo dos Santos. O uso abundante de ouro não era apenas estético, mas profundamente teológico. O metal mais precioso conhecido pelo homem servia para representar a presença de Deus, sua santidade absoluta e sua majestade. Objetos como a Arca da Aliança, o propiciatório, o candelabro e o altar do incenso eram feitos de ouro ou revestidos de ouro para comunicar que ali se manifestava algo totalmente separado do comum, algo pertencente ao próprio Deus. O ouro também apontava para Cristo, cuja natureza divina é simbolizada pelo metal puro, enquanto a madeira de acácia representava sua humanidade incorruptível. Assim, cada peça do tabernáculo revestida de ouro era uma declaração visual de que a adoração exige o melhor, que a presença divina é gloriosa e que a comunhão com Deus acontece em um ambiente marcado pela pureza e pela perfeição. Em toda a Escritura, o ouro mantém esse significado, aquilo que pertence ao divino, ao eterno e ao glorioso, culminando na visão da Nova Jerusalém, descrita como uma cidade de ouro puro, onde a presença de Deus habita plenamente com seu povo. Deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Carta ao anjo da igreja em Éfeso. A carta endereçada à igreja de Éfeso apresenta uma comunidade conhecida por sua doutrina sólida, por sua resistência às heresias e por sua perseverança em meio às pressões espirituais e sociais, mas que ao mesmo tempo havia perdido a intensidade do seu primeiro amor por Cristo.
O teor da mensagem é um chamado amoroso, porém firme, para que a igreja recuperasse a paixão inicial, a devoção sincera e o fervor que antes marcavam sua caminhada, pois, embora estivesse correta em muitos aspectos, faltava-lhe o coração ardente que dá vida à obediência e sentido ao serviço cristão. A igreja enfrentava o desafio de manter-se fiel em uma cidade dominada por idolatria, magia, comércio religioso e forte influência do templo de Ártemis, o que exigia discernimento constante e coragem para não se misturar com práticas pagãs que ameaçavam sua identidade espiritual. O anjo da igreja, entendido como pastor ou líder espiritual, carregava o peso de proteger o rebanho contra falsos mestres, sustentar a fé dos irmãos em meio à perseguição e ainda lidar com o esfriamento espiritual que começava a se instalar, tornando sua missão emocionalmente exaustiva e espiritualmente desafiadora. Ele precisava confrontar erros, animar os cansados, corrigir desvios e, ao mesmo tempo, manter sua própria vida espiritual firme, pois o chamado de Cristo exigia vigilância constante e sensibilidade pastoral. Para compreender melhor esse cenário, é importante lembrar que o apóstolo Paulo já havia enfrentado grandes dificuldades em Éfeso, incluindo oposição violenta de artesãos que lucravam com a idolatria, conflitos com líderes religiosos locais e intensa batalha espiritual que o levou a afirmar que lutou ali contra forças malignas de grande poder. Paulo também alertou os presbíteros de Éfeso que lobos vorazes surgiriam para tentar destruir o rebanho, mostrando que a igreja sempre esteve sob forte ataque doutrinário e espiritual, o que explica a ênfase posterior na vigilância e na fidelidade. Ele permaneceu anos ensinando, chorando, aconselhando e advertindo, sabendo que aquela igreja enfrentaria pressões internas e externas que exigiriam maturidade e firmeza. Assim, quando a carta do Apocalipse chega, ela encontra uma igreja que havia vencido muitas batalhas, mas que agora precisava vencer a mais sutil de todas. A perda da sensibilidade amorosa que dá sentido à fé e transforma a obediência em adoração viva. A mensagem final é um convite para voltar ao início, recuperar a chama, lembrar das primeiras obras e renovar o relacionamento com Cristo, pois somente assim a igreja poderia continuar firme, frutífera e fiel em meio a um mundo hostil e espiritualmente confuso. Quem eram os nicolaítas citados no versículo 6? Os nicolaítas eram um grupo perigoso que tentava infiltrar práticas pagãs e extremamente imorais dentro da igreja de Éfeso, ensinando uma doutrina permissiva que Jesus demonstrava total repulsa. Segundo os primeiros escritores cristãos, como Irineu, Hipólito e Eusébio, eles se diziam cristãos, mas defendiam que era totalmente aceitável comer alimentos sacrificados a ídolos e participar de rituais e banquetes idólatras, além de se envolverem em imoralidade sexual que estava ligada aos cultos pagãos comuns nas cidades greco-romanas. Suas ideias seduziam alguns cristãos, pois ofereciam uma fé mais confortável, que não exigia renúncia nem a separação do mundo. Essa postura contradizia diretamente o ensino apostólico, buscando misturar a luz de Cristo com as trevas do paganismo e enfraquecendo a santidade da igreja em cidades como Éfeso e Pérgamo, onde a pressão cultural era enorme. A igreja de Éfeso, porém, permaneceu firme contra essa influência destrutiva, reconhecendo o perigo espiritual que esse grupo representava para a pureza do evangelho. Jesus elogia essa postura em sua carta, Jesus declarando claramente sua repulsa por esse movimento sedutor, dizendo: "Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio." Apocalipse capítulo 2 e versículo 6. Essa afirmação mostra que os nicolaítas não eram apenas um desvio doutrinário, mas uma ameaça séria à santidade e à identidade da igreja, pois buscavam misturar fé e paganismo.
A rejeição da igreja de Éfeso a esse grupo demonstrava grande discernimento espiritual e fidelidade à verdade ensinada pelos apóstolos. Jesus reconhece essa fidelidade como um ponto forte da igreja, mesmo enquanto a chamava de volta ao primeiro amor. Ao final da carta disse o Senhor Jesus: "Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." A igreja também sofria oposição de grupos religiosos e falsos judeus, que denunciavam os cristãos às autoridades romanas, aumentando ainda mais o peso da perseguição e o risco de prisão e morte. Jesus não promete livrá-los da aflição, mas lhes dá coragem ao dizer: "Nada temas das coisas que has de padecer", preparando-os para enfrentar um período ainda mais intenso de provações. Ele anuncia que alguns seriam lançados na prisão pelo diabo, não como derrota, mas como parte de uma batalha espiritual que testaria a fé e revelaria a firmeza do coração daqueles que o seguiam. Em vez de oferecer uma saída fácil, Jesus lhes entrega uma promessa eterna, dizendo: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida", mostrando que a recompensa final supera qualquer sofrimento temporário. A coroa mencionada não é um adorno comum, mas o símbolo da vitória reservada aos que permanecem firmes, mesmo quando o preço da fidelidade é a própria vida. Esmirna, portanto, representa a igreja que sofre, mas não se dobra, que é pressionada, mas não cede, que é ferida, mas não perde a esperança, porque sabe que seu Senhor venceu a morte e governa sobre todas as coisas. A mensagem termina com a promessa de que o que vencer não receberá o dano da segunda morte, garantindo que nenhum sofrimento terreno pode se comparar à segurança eterna oferecida por Cristo. Assim, a igreja de Esmirna permanece como um exemplo de coragem, perseverança e fidelidade, lembrando a todos os cristãos que a verdadeira vitória não está em evitar a dor, mas em permanecer firmes até o fim, confiando naquele que vive pelos séculos dos séculos. Jesus termina a sua carta encorajando a sua igreja: "Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte." Carta ao anjo da igreja de Esmirna. Éfeso era uma das maiores e mais importantes cidades da costa oeste da Ásia Menor, sendo um centro administrativo e comercial crucial do Império Romano na região. Esmirna era uma grande rival de Éfeso e possui uma continuidade histórica, ambas hoje na Turquia. A igreja de Esmirna era uma comunidade pequena, mas profundamente fiel, situada em uma cidade rica, orgulhosa e dedicada ao culto ao imperador, o que tornava a vida cristã extremamente perigosa para todos os que se recusavam a adorar César como Senhor. Jesus inicia sua mensagem apresentando-se como o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu, lembrando à igreja que ele venceu a morte e que sua autoridade está acima de qualquer poder humano ou perseguição terrena. Ele declara conhecer a realidade daquela comunidade, dizendo: "Eu conheço as tuas obras, tribulação e pobreza", revelando que nada do sofrimento deles estava oculto aos seus olhos e que cada lágrima e cada renúncia eram vistas e valorizadas por ele. A pobreza mencionada não era apenas material, mas resultado direto da perseguição, pois muitos cristãos eram excluídos do comércio e da vida social por se recusarem a participar dos cultos pagãos obrigatórios. Mesmo assim, Jesus afirma: "Mas tu és rico,
mostrando que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na fidelidade e na comunhão com Deus. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Carta ao anjo da igreja em Pérgamo. A igreja de Pérgamo estava localizada em uma das cidades mais importantes da Ásia Menor, situada no alto de uma colina e conhecida por sua grande biblioteca, seus templos pagãos e sua forte devoção ao culto ao imperador, sendo hoje a região da moderna Bergama, na Turquia. Jesus inicia sua mensagem dizendo que conhece o lugar onde eles vivem, afirmando: conheço o lugar em que habitas, que é onde está o trono de Satanás, porque a cidade era um centro de idolatria, magia, perseguição e adoração política, tornando-se um ambiente espiritualmente opressor e hostil à fé cristã. Entre os templos mais impressionantes estava o altar monumental de Zeus, que dominava a paisagem e simbolizava o poder religioso e político que pressionava os cristãos diariamente. Mesmo nesse ambiente, Jesus elogia a fidelidade da igreja, dizendo que eles não negaram seu nome, nem mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, indicando que Antipas foi um cristão martirizado por se recusar a adorar o imperador e por permanecer firme na fé. A morte de Antipas, servo do Senhor, mostra que a perseguição em Pérgamo era real e violenta, e que seguir Cristo naquela cidade exigia coragem e disposição para enfrentar a morte. Contudo, Jesus também revela que havia problemas internos, pois alguns na igreja estavam aceitando os ensinos de Balaão, e para entender isso é preciso lembrar quem foi Balaão, um profeta do Antigo Testamento que, movido pela ganância, ensinou Balaque a fazer Israel tropeçar, levando o povo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. A doutrina de Balaão representava a mistura entre fé e paganismo, a tentativa de comprometer a santidade do povo de Deus com práticas culturais contrárias à vontade divina. Essa influência estava entrando na igreja de Pérgamo, levando alguns cristãos a tolerar comportamentos e ideias que enfraqueciam a pureza da fé e abriam portas para a corrupção espiritual. Jesus também menciona que ali havia pessoas que seguiam os ensinos dos nicolaítas, o mesmo grupo que já havia tentado infiltrar-se na igreja de Éfeso, promovendo uma fé permissiva e relativizando o pecado em nome de uma falsa liberdade espiritual. A presença desses grupos mostrava que a igreja estava sendo pressionada não apenas de fora, mas também de dentro, enfrentando heresias que ameaçavam sua identidade e sua fidelidade a Cristo. Por isso, Jesus declara com firmeza: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca, chamando a igreja a abandonar qualquer tolerância ao erro e a retornar à pureza da verdade. A espada mencionada simboliza o juízo e a autoridade da palavra de Cristo, que corrige, disciplina e restaura aqueles que se voltam para ele com sinceridade. Assim, a mensagem à igreja de Pérgamo é um alerta poderoso sobre o perigo de comprometer a fé com o mundo, mas também uma promessa de vitória para aqueles que permanecem firmes e se arrependem, pois Jesus oferece o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome ao vencedor, símbolos de comunhão, aceitação e vida eterna. Palavras do Senhor Jesus para a sua igreja de Pérgamo.
Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória eu darei do maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa: é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Carta ao anjo da igreja em Tiatira. A igreja de Tiatira estava localizada em uma cidade pequena, porém muito ativa comercialmente, conhecida por suas corporações de ofício e pela produção de tecidos tingidos, especialmente a púrpura, sendo hoje a região da moderna Akhisar, na Turquia. Jesus inicia sua mensagem apresentando-se como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, revelando sua autoridade divina e sua capacidade de sondar profundamente o coração humano. Ele declara conhecer as obras daquela igreja, afirmando: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, mostrando que Tiatira era uma comunidade dedicada, perseverante e crescente em suas ações de fé. No entanto, apesar de tantas virtudes, Jesus revela um grave problema espiritual, dizendo: tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, indicando que uma liderança falsa e manipuladora havia se infiltrado na igreja. A referência a Jezabel remete à rainha do Antigo Testamento que anulou completamente a autoridade do rei Acabe, dominando suas decisões e conduzindo Israel a uma das fases mais profundas de idolatria e corrupção espiritual que a nação já enfrentou. Ela introduziu oficialmente o culto a Baal e a Zerá, sustentando cerca de 800 profetas pagãos que comiam diariamente à mesa do rei, mostrando o nível de influência e controle que exercia sobre o palácio e sobre o povo. Jezabel perseguiu e matou os profetas do Senhor, tentando silenciar toda voz que se opusesse à idolatria que ela havia implantado, espalhando medo e violência por toda a terra de Israel. Ela também enfrentou o profeta Elias com ódio e fúria, jurando matá-lo após a derrota dos profetas de Baal no Monte Carmelo, revelando seu espírito de rebelião e sua oposição direta à vontade de Deus. Essa figura se tornou símbolo de sedução espiritual, manipulação religiosa e corrupção moral. E é exatamente essa imagem que Jesus usa para descrever o problema que havia surgido dentro da igreja de Tiatira.
Assim como a Jezabel antiga seduziu Israel ao pecado, a Jezabel simbólica de Tiatira estava seduzindo os servos de Cristo a práticas de imoralidade e a compromissos com a idolatria, levando muitos a se afastarem da santidade e da verdade do Evangelho. Alegoricamente, Jesus afirma que lhe deu tempo para se arrepender, mas ela não quis, mostrando que sua influência era marcada pela obstinação e pela recusa em abandonar o erro, mesmo diante da paciência e da graça divina. Por isso ele anuncia juízo sobre ela e sobre os que seguiam seus ensinos, deixando claro que a santidade da igreja não pode ser negociada e que o pecado tolerado se torna uma porta aberta para a destruição espiritual. Ele declara que todas as igrejas saberão que ele é aquele que sonda as mentes e os corações, revelando que nada escapa ao seu olhar penetrante e justo. Apesar da gravidade da situação, Jesus consola os fiéis que não haviam seguido essa doutrina, dizendo que não colocaria sobre eles outra carga, mas apenas que permanecessem firmes até sua vinda. Ele promete que ao vencedor dará autoridade sobre as nações, dizendo que as regerá com vara de ferro, mostrando que a fidelidade em meio à corrupção será recompensada com honra e autoridade no reino de Deus. Além disso, ele promete dar a estrela da manhã, símbolo de comunhão íntima com Cristo e de esperança eterna para os que perseveram. A mensagem à igreja de Tiatira revela o perigo de tolerar o erro em nome da paz, mostrando que o amor verdadeiro não ignora o pecado, mas busca a verdade que liberta e restaura. Jesus chama essa igreja a discernir, a rejeitar o engano e a permanecer firme naquilo que é puro, santo e verdadeiro, lembrando que ele conhece cada obra e recompensará cada gesto de fidelidade. Palavras finais do Senhor Jesus para a sua igreja de Tiatira, aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Carta ao anjo da igreja de Sardes. A igreja de Sardes estava localizada em uma cidade antiga e famosa, situada na região da atual Sarte, na Turquia, conhecida por sua riqueza passada, por sua posição estratégica e por sua história marcada por quedas repentinas devido à negligência de seus governantes. Jesus inicia sua mensagem apresentando-se como o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, revelando sua autoridade plena sobre a vida espiritual da igreja e sobre todos os seus líderes. Ele declara com firmeza: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto, mostrando que Sardes tinha uma reputação de vitalidade, mas espiritualmente estava em estado de morte, vivendo de glórias passadas e aparência externa. A cidade era conhecida por sua autoconfiança e por ter sido invadida 2 vezes por descuido, e essa mesma atitude parecia ter contaminado a igreja, que se acomodou e perdeu a vigilância espiritual. Jesus ordena: sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, chamando-os a despertar da letargia e fortalecer o pouco que ainda restava vivo em sua fé.
Ele afirma que não achou perfeitas as obras daquela igreja diante de Deus, indicando que suas ações eram superficiais, incompletas e desprovidas de vida espiritual verdadeira. Jesus os chama a lembrar do que haviam recebido e ouvido, a guardar e a se arrepender, mostrando que o caminho de volta exigia memória, obediência e mudança sincera de coração. Ele adverte que, se não vigiassem, viria sobre eles como ladrão e não saberiam a hora em que ele chegaria, ecoando a história da própria cidade, que caiu por falta de vigilância física e agora corria o risco de cair espiritualmente. Apesar da situação crítica, Jesus reconhece que havia em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, mostrando que sempre existe um remanescente fiel, mesmo em meio à decadência espiritual. Ele promete que esses andarão com ele vestidos de branco, símbolo de pureza, vitória e comunhão eterna, pois são dignos diante de Deus. Ao vencedor, Jesus promete que será vestido de vestes brancas, que seu nome não será riscado do livro da vida e que ele confessará seu nome diante do Pai e dos anjos, revelando a segurança eterna e a honra celestial reservadas aos fiéis. A mensagem à igreja de Sardes é um alerta poderoso contra a aparência de espiritualidade sem vida, contra a fé que vive de passado e contra a autoconfiança que substitui a dependência de Deus. Jesus chama essa igreja a despertar, a vigiar e a se arrepender, lembrando que a verdadeira vida espiritual não está na reputação, mas na realidade do coração diante de Deus. Sardes se torna um espelho para todas as gerações, mostrando que é possível parecer vivo e estar morto, mas também mostrando que Cristo sempre oferece restauração àqueles que ouvem sua voz e retornam ao caminho da verdade. Assim, a mensagem termina com o apelo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, lembrando que essa palavra continua viva e necessária para todos os que desejam permanecer firmes até o fim. Palavras finais do Senhor Jesus para essa igreja: aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente, na presença do meu Pai e dos seus anjos, que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Carta ao anjo da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia estava localizada em uma cidade fundada para ser um centro de difusão da cultura grega, situada na região da atual Alazeir, na Turquia, conhecida por sua posição estratégica e por estar em uma área sujeita a terremotos frequentes, o que tornava seus habitantes acostumados a viver entre instabilidade e reconstrução constantes. Jesus inicia sua mensagem apresentando-se como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, revelando sua autoridade soberana para conceder oportunidades espirituais e garantir acesso ao reino de Deus. Ele declara conhecer as obras daquela igreja e afirma: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar,
mostrando que Filadélfia havia recebido de Cristo uma oportunidade única de testemunho e expansão, apesar de sua aparente fragilidade. Jesus reconhece que eles tinham pouca força, mas elogia o fato de terem guardado sua palavra e não terem negado seu nome, revelando que a fidelidade deles não dependia de poder humano, mas de perseverança espiritual. A cidade era marcada por instabilidade física, mas a igreja era marcada por estabilidade espiritual, permanecendo firme mesmo diante de pressões externas e perseguições religiosas. Jesus promete lidar com aqueles que se opunham à igreja, dizendo que eles reconheceriam que ele havia amado aquele povo fiel, mostrando que a justiça divina alcançaria cada situação de injustiça enfrentada pelos cristãos de Filadélfia. Ele também declara: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, revelando que a proteção de Cristo repousaria sobre eles em tempos de provação global. A igreja de Filadélfia é a única, junto com Esmirna, que não recebe repreensão, mas apenas encorajamento, mostrando que sua fidelidade era preciosa aos olhos do Senhor. Jesus os exorta a conservar o que tinham, para que ninguém tomasse a coroa, indicando que a perseverança até o fim era essencial para manter a recompensa prometida. Ele promete que ao vencedor fará coluna no templo do meu Deus, uma promessa profundamente significativa para uma cidade acostumada a ver suas colunas ruírem em terremotos, pois Cristo lhes oferecia estabilidade eterna e inabalável. Ele também promete escrever sobre o vencedor o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o seu novo nome, simbolizando pertencimento, identidade e comunhão eterna com o Senhor. A mensagem à igreja de Filadélfia revela que a verdadeira força não está no tamanho, na influência ou na riqueza, mas na fidelidade humilde e perseverante diante de Cristo. Essa igreja se torna um exemplo de que Deus abre portas que ninguém pode fechar e sustenta aqueles que permanecem firmes, mesmo quando suas forças parecem pequenas. Filadélfia representa a igreja que ama, que guarda a palavra, que persevera e que confia na autoridade daquele que é santo e verdadeiro, recebendo assim promessas de proteção, honra e estabilidade eterna. O alerta em Apocalipse 3, versículo 9, denuncia a falsa religião que afirma servir a Deus, mas na verdade se opõe à verdade e age sob influência de Satanás. Aqueles que se apresentam como povo de Deus, mas mentem sobre sua identidade espiritual e rejeitam a luz do Evangelho. Jesus promete que revelará publicamente a falsidade, expondo suas obras e sua oposição ao reino. Ele declara que fará com que reconheçam a verdade e vejam que a igreja fiel é amada e guardada por ele. A justiça divina trará à luz aquilo que está oculto, mostrando quem realmente pertence a Deus e quem apenas finge. Esse versículo é um chamado para discernimento espiritual e para rejeitar toda forma de religiosidade que não nasce da verdade e da obediência a Cristo. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes. Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Carta ao anjo da igreja de Laodiceia.
A igreja de Laodiceia estava situada em uma cidade rica, próspera e autossuficiente, localizada na região da atual Denizli, na Turquia, conhecida por seu comércio, sua medicina e sua indústria têxtil, mas também marcada por uma espiritualidade fraca e acomodada. Jesus inicia sua mensagem apresentando-se como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, deixando claro que sua palavra é absoluta, sua avaliação é perfeita e seu juízo é inquestionável. Ele declara com severidade: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, revelando que a igreja havia se tornado espiritualmente morna, indiferente, apática e inútil para o reino de Deus. A mornidão de Laodiceia refletia o sistema de água da cidade, que chegava morna e desagradável, e Jesus usa essa imagem para mostrar o quanto aquela igreja o enjoava espiritualmente. Ele afirma com dureza: porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, mostrando que a indiferença espiritual é mais ofensiva a Deus do que a oposição aberta. Laodiceia se orgulhava de sua riqueza e dizia: estou rico e de nada tenho falta, mas Jesus expõe sua verdadeira condição, dizendo: és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, revelando que a autossuficiência havia cegado a igreja para sua miséria espiritual. A cidade era famosa por seu colírio medicinal, produzido pela escola de medicina local, que fabricava o famoso pó frígio usado para tratar doenças dos olhos. Mas Jesus declara que aquela igreja estava espiritualmente cega e precisava comprar dele o verdadeiro colírio para enxergar a realidade de sua condição. Laodiceia também era conhecida por sua indústria têxtil de lã negra, luxuosa e valorizada. Mas Jesus afirma que eles estavam espiritualmente nus e precisavam de vestes brancas para cobrir sua vergonha diante de Deus. A cidade era extremamente rica, capaz até de reconstruir-se sem ajuda do império após um terremoto. Mas Jesus revela que, apesar de toda essa prosperidade, a igreja estava espiritualmente falida e sem nada que realmente importasse diante do céu. Ele aconselha a igreja a comprar dele ouro refinado no fogo, mostrando que somente Cristo pode oferecer a verdadeira riqueza que permanece para a eternidade. Ele declara: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, deixando claro que sua dureza nasce do amor e visa despertar um povo que havia adormecido em sua própria vaidade. Jesus chama Laodiceia ao arrependimento urgente, dizendo: sê zeloso e arrepende-te, porque a indiferença espiritual é mortal e precisa ser quebrada com decisão e fervor. Ele se coloca à porta e bate, mostrando que a igreja havia expulsado sua presença e agora precisava abrir novamente o coração para o Senhor da glória. A promessa ao vencedor é grandiosa, pois Jesus declara que aquele que vencer se assentará com ele em seu trono, mostrando que mesmo a igreja mais caída pode ser restaurada se ouvir a voz do Espírito. A mensagem à igreja de Laodiceia é um alerta severo contra a autossuficiência, a religiosidade vazia e a fé sem fervor, mostrando que Cristo rejeita a mornidão e exige entrega total. Laodiceia se torna o espelho mais duro das igrejas, revelando que a pior condição espiritual é acreditar que está tudo bem quando, na verdade, tudo está perdido. Jesus chama essa igreja a despertar, a se humilhar, a reconhecer sua miséria e a buscar nele a verdadeira riqueza, a verdadeira visão e a verdadeira vestimenta espiritual. A carta termina com o apelo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, lembrando que essa mensagem continua ecoando como um chamado urgente para todos os que se acomodaram na fé e precisam voltar ao fogo da presença de Deus. Palavras finais do Senhor Jesus para a igreja: aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas.